Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nessa aula de hoje eu quero apresentar para vocês um pouco sobre a parte da terminologia da informática, um pouco mais voltado para algo como se fosse uma terminologia técnica, que é os termos utilizados especialmente no ambiente profissional, no escopo das atividades profissionais, das coisas com as quais você vai ter que lidar no seu dia a dia, falando, por exemplo, em um trabalho que hoje envolve, esse tipo de recurso, esse tipo de funcionalidade dentro das suas atividades. Então, para a gente começar a compreender esse conceito, a primeira ideia que a gente tem que ter, a primeira definição técnica que a gente tem que ter é que tudo na internet depende de uma URL. URL é a sigla em inglês para Uniform Resource Identifier, que traduzindo a gente poderia dizer em uma tradução literal como identificador de recursos uniforme. E nesse sentido ele funciona como uma ferramenta, um recurso, uma identificação desse recurso na internet que vai servir para todas as coisas com as quais a gente vai lidar ao longo desses nossos trabalhos, dessa nossa operação da tecnologia no nosso dia a dia. Tudo que a gente faz a partir de uma URL e ela é composta basicamente por três elementos principais. O primeiro, aquela primeira sigla, aquelas primeiras letrinhas, são o protocolo, que indicam qual que é a forma com que a gente vai conversar dentro desse site, desse recurso, dessa ferramenta que a gente está utilizando. O protocolo é mais ou menos como a gente tem mesmo o nosso próprio protocolo. Tem algumas pessoas com as quais você deve usar, por exemplo, uma linguagem mais correta, mais formal, de acordo com as regras gramaticais, nesse sentido. E outras com as quais você pode conversar com uma linguagem sem tantas preocupações com relação às regras gramaticais, por exemplo. Isso é um protocolo. E na internet, os dois principais protocolos são o HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Security, ou protocolo de transferência de hipertexto seguro, o protocolo seguro de transferência, enfim, uma coisa nesse sentido, que diz pra gente que a comunicação entre você e o site ele é criptografada, tem um passo a mais de segurança, ou o HTTP sem aquele S ali antes dos dois pontos, que indica que essa transmissão é uma transmissão aberta, que as pessoas que estiverem no caminho conseguem ver com mais facilidade quais são os dados que estão sendo trafegados ali entre essas requisições. Depois do dois pontos barra barra, a gente vai ter o nome de domínio, nesse caso facebook.fb.com, tá? O nome de domínio identifica um local ou um grupo de locais em que esse recurso, esse serviço está disponível. Para cada site existe um nome de domínio próprio, existe uma identificação daquele site individual. Então, imagina que, por exemplo, o nome de domínio seria como se fosse o nome da rua no seu bairro. Então, cada rua tem o seu próprio nome, não pode ter no mesmo bairro duas ruas com o mesmo nome, senão vai dar confusão, o carteiro não vai conseguir entregar na casa certa a carta que ele tem que entregar. Então, esse nome de domínio, ou simplesmente somente domínio, identifica qual que é o local em que esse recurso está salvo e deve ser utilizado para ser acessado. E após esse nome de domínio, a gente pode ter uma outra
uma outra identificação, né? Um complemento dessa identificação, que é o caminho, que muitas vezes contém o nome da pasta e o nome do arquivo, mas pode também conter apenas um atalho, como esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, de facebook.com ETEC de Caraguatatuba, que é o nosso endereço, a nossa URL da página de perfil da ETEC de Caraguá no Facebook. Inclusive, para quem não acompanha, é importante acompanhar, que a gente sempre traz informações importantes lá dentro desse perfil. Então, quando a gente fala de uma URL, ela sempre vai aparecer mais ou menos nesse formato. Claro, tem umas URLs que são muito maiores, tem outras como essa que são bem mais curtas e bem mais fáceis de fazer. Mas de qualquer forma, a sua composição é sempre basicamente da mesma forma: protocolo, domínio e caminho. E essa identificação vai servir para a gente conseguir localizar dentro daquele domínio qual é o recurso, qual é a funcionalidade que a gente vai acessar. Sempre, claro, levando em consideração o que é o propósito, né? O que é o objetivo daquela ferramenta. E essa ferramenta, essa URL serve para identificar um website, um site, uma localização na web, na internet, que vai conter uma série de funcionalidades, podendo ser, por exemplo, um recurso, um arquivo, uma informação que você acessa, ou também um serviço que você vai disponibilizar, né, para os seus visitantes ou os seus clientes dentro da sua plataforma, ou você também vai consumir, que a gente também é muito consumidor desse tipo de coisa na internet. Mas no sentido de conteúdo, toda a informação que eu passo para o meu cliente, todo tipo de dado que eu transmito para o meu cliente, para o meu espectador, através da internet, ela vai ser categorizada como conteúdo, seja ela, por exemplo, um texto, um vídeo, um áudio, um lugar em que você tem texto e vídeo junto, como a gente tem, por exemplo, aqui no nosso ambiente, em que eu disponibilizo para você esse vídeo, mas também tem um texto com algumas informações complementares sobre o que está sendo passado no vídeo, por exemplo, ou um lugar em que você posta uma foto e as pessoas vão poder interagir com essa foto, colocando perguntas, comentários e reagindo a essa foto, como por exemplo o que você faz no seu Instagram. Então, toda vez que você disponibiliza alguma coisa para alguém ou está consumindo alguma coisa de alguém através de uma plataforma digital, de um ambiente conectado à internet, a gente está falando então do consumo de um conteúdo, independente de qual seja a natureza desse conteúdo. Mas a gente também tem a disponibilização de serviços, que são coisas que a gente vai utilizar através desse meio para poder realizar alguma outra tarefa, alguma outra ação no nosso dia a dia. Alguns exemplos de serviço que a gente tem na internet, os serviços clássicos, né, que a gente pode citar, como por exemplo os serviços de streaming de vídeos e música, como o Netflix, o YouTube, o Deezer, Spotify e assim por diante. Mas também a gente tem alguns outros serviços, tanto particulares
como os bancos que oferecem para a gente a funcionalidade de Internet Bank, ou bancos digitais que hoje já nem existem mais fisicamente. Você não vê uma agência da Nubank, por exemplo, na esquina da sua casa, como você tem a agência do Bradesco, da Caixa, do Banco do Brasil e assim por diante, né? Então, você tem serviços bancários, você tem serviços de comunicação, você tem serviços de, enfim, uma vasta infinidade de coisas, mas a diferença principal é que a gente pode citar entre conteúdo e serviço é que geralmente conteúdo é fim. Então você se destina àquela plataforma para poder consumir aquele recurso, aquele conteúdo, e ela termina por ali. Já quando a gente fala de serviço, a gente fala sobre meio para fazer alguma coisa, como por exemplo, um meio para fazer pagamento, um meio para fazer entretenimento, um meio para fazer quantas outras coisas, tantos quantos são os serviços disponibilizados, tá? Então, toda vez que eu estou acessando a internet, eu vou estar fatalmente consumindo um produto ou serviço e muitas vezes, claro, também, os serviços oferecidos nos proporcionam conteúdos para serem utilizados. E essa estrutura de acessar o conteúdo, de operacionalizar essas ferramentas, essas tecnologias, se valem principalmente de duas ações principais, dois procedimentos principais, que são o download e o upload. De forma geral, quando eu falo em download, eu estou falando em pegar um conteúdo que está disponibilizado na internet e eu vou baixar isso, baixar para o meu dispositivo para tê-lo disponível localmente. Então, quando você abre, por exemplo, um vídeo, um áudio do seu amigo que te mandou no WhatsApp, ele mandou isso quando você manda um áudio para uma pessoa, você não manda diretamente para essa pessoa. Esse arquivo é enviado, upload, para o servidor do WhatsApp, que vai armazenar essa informação lá para que você, quando tiver disponível, possa fazer o download, baixar e executar ele no seu dispositivo. Observa que então há uma troca entre o arquivo que estava originalmente gravado, que foi originalmente gravado no dispositivo do seu amigo, ele é enviado lá para o servidor e depois ele é recebido no seu dispositivo em momentos distintos. Então não há uma comunicação direta entre o seu amigo e o seu celular. Essa comunicação ela é intermediada pelo servidor do WhatsApp. E essa ação de enviar coisas para a internet é chamada de upload. Você está enviando a carga para cima, você está subindo para a nuvem, por isso essa ideia de up, está mandando para a nuvem, para um lugar que você não sabe onde é que é, mas está lá armazenado em algum lugar do planeta. A maior parte dos nossos servidores estão dentro do nosso planeta, nem sempre ou quase nunca dentro do nosso país, né? Então está dentro de uma escala, a internet nos proporciona isso, no lugar em que tiver maior acesso com menor custo de internet, de energia, de refrigeração, você mantém lá esses dados armazenados e a gente aqui não faz ideia de por onde passa esse pacote, por isso a ideia de nuvem. Então você faz o upload, você manda os arquivos para o servidor e quando vai acessar, você faz o download desse conteúdo. Aí uma observação com relação a isso é que, por exemplo, quando você acessa lá youtube.com/ aquela sequência de letras aleatórias, para abrir o vídeo dessa aula, por exemplo, eu fiz o upload da aula, mas você não faz o download dela.
você assiste esse arquivo, você consome esse conteúdo através do serviço do YouTube. Agora, se você tivesse que baixar esse arquivo para poder assistir essa aula no seu celular, porque, sei lá, consegue acessar, se a internet não dá, qualquer coisa nesse sentido, aí a gente está falando de um conteúdo ao invés de um serviço, tá? Então, majoritariamente de um conteúdo ao invés de um serviço. Então, essas ações de enviar e receber dados, a gente chama de upload e download para o seu dispositivo. E isso sempre está com relação ao seu dispositivo e o conteúdo. Se você está mandando conteúdo, up. Se você está recebendo conteúdo, down. Tá? Load de carga. E toda vez que alguém fala assim, faz o upload do anexo, faz o upload do arquivo, faz o upload daquele relatório. É a mesma coisa que você está fazendo o envio do anexo, do arquivo, do relatório. Faz o download, você está recebendo esse arquivo. Tá? Bom, mas como, por exemplo, na minha geração, os conselhos dados a mim e os meus irmãos, os meus primos, quando a gente era criança, tipo, não aceita doce de estranho, hoje a gente precisa falar sobre a segurança no ambiente digital, porque muita coisa, ou quase tudo da nossa vida está ali, e isso, claro, impõe a gente a riscos importantes e que a gente deve levar em consideração. E esses riscos são riscos tanto digitais, como, por exemplo, são riscos tanto aos nossos recursos digitais, como, por exemplo, uma senha que é vazada e alguém acessa a sua conta e altera a sua senha e o método de recuperação de senha e vai te dar uma dor de cabeça danada para você recuperar aqueles dados, quanto também riscos físicos, objetivos, no sentido de que qualquer pessoa com um pouquinho de esforço, não precisa nem assim grandes coisas, consegue identificar a sua localização, sabe onde você está, sabe onde está, qual que é a sua rotina e pode impor a você um risco, né? uma ameaça à sua integridade física diretamente. Então, falando no escopo de segurança, a gente precisa levar em consideração que estar no ambiente digital é como estar em qualquer outro ambiente, em qualquer outro contexto em que a gente deve levar em consideração uma série de fatores, inclusive os problemas relacionados a esse tipo de coisa. E eu separei basicamente, nesse quesito de segurança, dois aspectos principais. O primeiro, um aspecto técnico que envolve o uso de um antivírus que vai proteger com relação às ameaças que a internet pode te proporcionar, as ameaças técnicas que a internet pode te proporcionar, dos infinitos tipos de vírus diferentes que estão disponíveis aí na internet, são criados dia após dia para os mais diversos fins. Então, manter o antivírus instalado e atualizado, tanto com relação às suas práticas, quanto com relação às definições de vírus, aos tipos de vírus criados, é extremamente importante para que você tenha um uso seguro, tanto no seu computador, quanto, por exemplo, no seu celular. Hoje existem soluções de antivírus muito importantes, inclusive para celulares, e que te ajudam e te protegem com relação ao acesso não autorizado dos seus recursos, das suas funcionalidades e a partir do seu dispositivo. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de uso diário,
cotidiano, porque você o tempo todo está exposto a esse tipo de coisa. Então, você, por exemplo, mora longe e vem para a escola todo santo dia, de segunda a sexta-feira, entra aqui 6h30, sai daqui 9, 10 horas da noite para pegar o ônibus de volta para casa. Velho, na sua mochila tem que ter uma sombrinha, um guarda-chuvinha, uma capa de chuva daquelas aquelas descartáveis que você deixa dentro de um quadradinho, ela fica desse tamanho e você coloca lá em um cantinho da mochila. Porque a qualquer momento você está sujeito a, por exemplo, tomar um pé d'água e você está com a sua mochila, com todas as suas coisas dentro da mochila e com o risco de você molhar e danificar o seu material, o seu material de estudo, seu celular, seus documentos, tudo que você carrega para cima e para baixo na sua mochila. Então, assim como você se preocupa em sair com os recursos mínimos necessários para ter aí o mínimo de segurança de você conseguir fazer esse trajeto, você também precisa pensar que no seu computador, no seu dispositivo, você precisa ter um antivírus instalado, ainda que isso custe, por exemplo, um pouco mais de lentidão no seu dispositivo, mas é melhor você ter um uso seguro a partir dessa ferramenta do que simplesmente correr o risco de depender de todo o seu conhecimento técnico sobre informática, sobre internet, para que você não esteja exposto aí e não se exponha mais a um ataque, a um vírus, a uma infecção, alguma coisa nesse sentido. Então, da mesma forma que a gente se previne no mundo real, leva sempre camisinha, a gente também deve se prevenir no mundo virtual e precisa manter o antivírus funcionando. No ponto de vista técnico, ainda há um ponto importante para falar, que é a ferramenta de firewall, que esse ele serve para bloquear os acessos não autorizados ao seu dispositivo, de conexões externas principalmente, e também pode servir para te impedir que você acesse determinados tipos de conteúdo. Então esse recurso de firewall junto com o antivírus, eles trabalham em conjunto. São ferramentas que vão te proporcionar, do ponto de vista técnico, uma usabilidade da internet com maior segurança. O firewall serve para, por exemplo, você, desde usos, como é que eu posso falar? Positivos, vamos dizer assim, do firewall, como a configuração do NAT, para liberar portas no seu videogame, você poder ter um desempenho melhor, um ping melhor numa partida, até como recursos, como por exemplo, bloquear o acesso do computador a partir de conexões externas, para impedir que ninguém acesse os seus recursos, as suas funcionalidades. É claro que tanto do ponto de vista técnico, tanto o antivírus quanto o firewall, mesmo com os dois combinados, não é garantia de 100% que você vai poder clicar livremente em qualquer coisa que está disponível na internet. Mas é muito mais seguro, é uma vida muito mais segura aquela que a gente desempenha com esse ambiente, no ambiente digital, quando tem ao nosso favor, à nossa disposição, as funcionalidades mínimas de segurança, do que simplesmente meter a cara e a coragem e sair andando aí pela internet, navegando em tudo quanto é tipo de site, clicando em todo quanto é tipo de link, baixando tudo quanto é tipo de coisa, só porque, puxa, eu vi um videozinho de um cara jogando esse jogo na internet, eu vou pesquisar se ele tem essa versão gratuita ou genérica, pirata, para poder jogar também,
e aí você baixa o jogo e mais uma cacetada de coisa junto no seu dispositivo, tá? Então, é importante entender que tanto o conjunto de ferramentas de antivírus quanto o conjunto de ferramentas do firewall, mesmo integradas, elas não são 100%, e o que completa essa barra, completa essa outra metade do serviço, são as boas práticas. A gente fala, não converse, não aceita doces de estranhos, a gente fala, usa camisinha, a gente fala, não abusa de álcool, não use drogas, a gente fala todas aquelas práticas de segurança. Não anda com o celular, segurando o celular na mão, no ponto de ônibus, esperando o ônibus 10 horas da noite, quando você volta para a escola, deixa o celularzinho guardado dentro da mochila, vai pegar o celular quando você estiver dentro do ônibus, e mesmo assim, prestando atenção na hora dos pontos, para que ninguém pegue seu celular e desça correndo no ponto em que ela vai descer. Então, são práticas de segurança que a gente estabelece, no mundo digital não é diferente. Então, a gente tem um conjunto de recursos, um conjunto de ações que devem ser usadas, que devem ser preservadas para garantir que você tenha uma estadia segura dentro desse ambiente digital. Existem várias práticas importantes, dentre elas a prática de, por exemplo, não clica em qualquer coisa, em qualquer link que você vê aleatório pela internet, por mais que tenha sido alguém que tenha te indicado a fazê-lo, porque muitas vezes as pessoas criam um perfil com o nome de uma pessoa que você conhece e manda para você e para todas as outras pessoas que essa pessoa clonada tinha uma informação do tipo, transfere aí para mim, clica nesse link para ver se está funcionando o site, faz isso, faz aquilo, que são as estratégias mais usadas, mais comuns de formas, né, de você conseguir que as pessoas acessem links, por exemplo, indesejados, né, que vão trazer algum tipo de problema para você depois. Então, não clica em qualquer link, não usa a mesma senha em todos os seus serviços. Então, mantenha senhas diferentes para cada serviço, porque se houver alguma falha na segurança de um determinado serviço, todos os demais serviços que você está vinculado estão expostos a isso. Então, não é uma boa coisa. Você pode manter o mesmo padrão de senha, por exemplo, cachorrinho 123, mas para um o C é maiúsculo, para outro é 345, em outro serviço você põe uma interrogação, uma exclamação, alguma coisa nesse sentido. E a senha é mais ou menos parecida, mas para cada serviço você tem uma senha diferente dentro desse mesmo padrão. E aí você só precisa estabelecer ali qual daqueles padrões que você seguiu naquele serviço, naquele site, naquela funcionalidade. Outra dica importante também mantenha sempre um backup funcional dos seus dados, especialmente dos seus dados relevantes. E hoje em dia, os nossos principais valores, né, as coisas mais valiosas que a gente tem são as fotos e os vídeos que a gente faz com as pessoas com quem a gente se importa. E esse tipo de coisa precisa ter um backup funcional sempre ativo. Porque hoje em dia a gente pouco faz as interações sociais, né, estar junto um com o outro, construindo memórias, construindo vivências de modo colaborativo. Se faz muito menos hoje do que se fazia, por exemplo, 2 gerações atrás, uma geração atrás. Hoje em dia se vive muito e você não tem a menor dúvida disso, que você tem grandes amigos
com os quais você confidencia coisas que você não fala na sua casa para sua mãe e para o seu pai, por exemplo, que você não conversa com os seus amigos com os quais você convive, com as pessoas com as quais você convive pessoalmente, mas você tem aí uma vivência, uma relação muito forte com pessoas que estão do outro lado da tela, que talvez, inclusive, faça anos ou que você nunca nem viu pessoalmente em nenhuma oportunidade. Um salve aqui, um beijo para Daiana e para vixe, fugiu o nome dela, que são minhas grandes amigas virtuais e que a gente, nossa, que vergonha, sumiu o nome dela. Desculpa, amor. E a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente troca uma ideia, somos grandes amigos, sabe muito um do outro, sem termos se encontrado alguma vez. E todas essas experiências, todas essas coisas positivas estão guardadas no dispositivo, só que esse computador, esse notebook, esse celular, pode ser quebrado, pode queimar, pode cair água em cima, pode ser roubado, pode ser furtado, enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer e muito dessas nossas lembranças estão dentro desse ambiente virtual real. Então, sem ter um backup efetivo, então, por exemplo, todas as suas senhas anotadas num caderninho que você deixa num lugar seguro lá dentro da sua casa, para que se algum dia você esquecer a senha, você tenha onde conferir. Todas as fotos armazenadas em serviços diferentes. Então, você tem uma conta num serviço, uma conta no outro, você tem um Google Drive, você tem um OneDrive, você tem um Terabox, você tem um monte de serviço diferente, com esses dados espalhados ou os dados principais espalhados em todos esses serviços, preservando isso para você e garantindo aí uma segurança de que aquela informação acessada naquele dispositivo também está espalhada em diversos locais diferentes para preservar e garantir que essa informação vai estar disponível para você, independente do dispositivo que você acesse. E, claro, estabelecer uma rotina de uso segura, baseado tanto no quesito de tempo quanto que você passa conectado, que é basicamente a mesma regra que a gente tem com relação à moto. Eu ando de moto para cima e para baixo, é o meu principal meio de transporte, mas tenho a plena convicção de que cada quilômetro que eu ando na moto é 1 quilômetro antes de eu cair. É fato, vai levar um tombo, vou me ralar, espero que não me quebre todo, mas vai acontecer, porque todo quilômetro rodado na moto é 1 quilômetro antes de cair. Toda hora passada na internet é 1 hora antes de você sofrer algum tipo de golpe, você receber algum tipo de vírus, de você clicar num link prejudicial que vai danificar o seu computador, ou de terceiros, né? Porque uma característica principal isso é espalhar em rede esse tipo de coisa. Você pega e as pessoas todas com as quais você convive, que você troca informações, estão expostas a isso também, né? Então é assim que se espalha através da rede. Porque você clicou naquele link, os seus amigos também vão fazer a mesma coisa, fato. Então esse tempo que você passa utilizando a ferramenta precisa ser considerado que você, cada hora que você passa aí é 1 hora antes de acontecer algum problema. Então manter essas boas práticas, assim como manter um aparato técnico, no sentido de pelo menos o antivírus e o firewall funcionando, configurado devidamente, pode te proporcionar aí uma segurança, uma tranquilidade
maior no uso desse recurso, dessas funcionalidades, que a gente usa isso tanto para trabalhar, quanto para lazer, para diversão e para um monte de coisas, tá? Então, esses recursos, essas funcionalidades são importantes para te proporcionar uma segurança e uma tranquilidade de uso desses conteúdos ou serviços disponibilizados na internet através do nosso ambiente virtual, tá bom? Então, essa era a nossa aula de hoje. A atividade vai estar disponível para vocês com um questionário para também responder. Prestem atenção ao prazo de entrega desse questionário para vocês também não se prejudicarem com relação aí à falta, né, à ausência por não cumprir a atividade do período, tá bom? Então é isso, me despeço, desejo a todos aí um bom final de semana e uma boa próxima semana. Até o nosso próximo encontro. Valeu, beijo, tchau.